É sempre legal ouvir em inglesinho, né? É, Recording programs. Mas, então, nas aulas passadas, a gente inclusive deixou tudo na lousa. O pessoal não usa tanto essa sala, então tá na lousinha as anotações do Yamarino. Para quem não estava, a gente falou um pouco, ele deu um foco maior no aspecto do Silmarillion como criação, no aspecto da queda dentro da história do Senhor dos Anéis. Para quem não conhece o Senhor dos Anéis, não conhece as histórias de origem, o criador ele criou basicamente assim, eu até tinha comentado na aula passada com uma notinha de rodapé, quando a gente pega essas mitologias nórdicas, gregas, asiáticas, assim, são coisas que demoram séculos para se desenvolverem. São várias pessoas criando histórias, e vem alguém e conta, e tem aquele folclore que de repente vira um mito, a história da cachoeira, a história da montanha, a história do céu e tal. Então, assim, são obras de toda uma cultura para chegar numa mitologia formada de história da criação, história do porquê que existe mal no mundo, para onde vão as pessoas quando elas morrem. E o Tolkien, porque ele é o Tolkien, resolveu sozinho criar uma mitologia. Então, assim, o cara fez o que uma cultura inteira faz, ele fez em uma geração e meia, porque o filho dele ajudou no processo. Então, o bicho era meio monstro. Além disso, ele criou várias línguas dentro da história dele, que eu saiba, eu conto pelo menos umas 6, que foram criadas a partir do zero, com regra gramatical, antes dele criar a história. Ele falou, vou criar uma língua. Sabe esse negócio de criancinha, que você tem dois irmãos, às vezes gêmeos tem muito isso. A gente vai criar uma língua nossa. Eles começam a falar numa língua estranha, Espírito Santo aí, é batismo. Não é. Só gêmeos brincando e o cara criou língua assim. E olhando para o Senhor dos Anéis, é importante que a gente entenda que, ao mesmo tempo que a gente tem o filme, os 3 filmes que foram muito legais, são, até onde eu saiba, inclusive o Retorno do Rei, acho que é o recorde de Oscars até hoje, né? Acho que foram 11 Oscars total que o filme ganhou. Então, assim, foi um filme bem aclamado e existem umas certas diferenças entre os livros e os filmes. Então, a gente vai focar um pouquinho nos livros, mas, embora vamos trazer um pouquinho das questões dos filmes também, porque elas retratam alguns aspectos muito interessantes. E aqui, como está lá na lozinha, para quem não está vendo aqui a gravação, mas tem uma luzinha com uma linhazinha do tempo para a gente traçar nas aulas, a gente vai falar hoje da parte da redenção e da restauração. Uma coisa que é importante a gente entender, para nós que somos cristãos e de repente a gente vai ler alguma história, vai comparar de repente o Senhor dos Anéis com Nárnia ou com alguma outra obra de fantasia, existe a diferença entre a alegoria e uma história propriamente dita com outro aspecto. Então, por exemplo, se a gente for ver o Peregrino, na história do Peregrino, só para saber quem aqui já leu o Peregrino do John Moore. É uma obra bem legal, inclusive é um livro interessante para você usar de devocional. Você consegue ler um capítulozinho por semana e você tem um devocional, por dia, na verdade, você tem um devocionalzinho bem legal lá. É. Não, hoje em dia tá lançando mangá de tudo. Tem mangá de Dostoiévski, mangá dos negócios bem real. Cara, não, então, rolando no túmulo dele, né? Pô, tô fazendo mangá do Irmãos Karamazov. Você vê a cara do Dimitri lá, assim, pânico. Não, eu vi a imagenzinha até na Amazon. Mas o Peregrino ele tem um aspecto que, assim, você vê até no nome dos personagens. Esse daqui é o Cristão, ou Christian. Tem um irmão chamado Christian aqui na aula presencialmente hoje. E você tem, por exemplo, ele encontra alguém, é o homem de pequena fé. Tudo bem? Tudo bem? Então, chega um cara que é o homem de pequena fé. Nitidamente esse cara não vai ter redenção porque ele é um homem de pequena fé. Aí você tem esse daqui é o homem que ama o mundo. O nome do personagem é exatamente o que ele é. Então, o personagem em si ele não é exatamente uma pessoa. Ele é um aspecto, ele é um conceito que o autor deu vida numa pessoa, mas ele é um conceito meramente. Ele não tenta dar uma vida para um personagem assim. No caso, por exemplo, das Crônicas de Nárnia, embora a gente tenha aspectos alegóricos, principalmente na figura do Aslan, que é Jesus, se você leu o Nárnia, se você leu as Crônicas de Nárnia e você não entendeu que o Aslan é Jesus, você não entendeu Crônicas de Nárnia. Você não leu. Não, mas eu já conheci gente que viu os filmes, leu os livros e foi descobrir muito depois, caramba, mas era? Um exemplo bem famoso para quem gosta desse aspecto de fantasia e de histórias mais modernas, de autor moderno, é o Neil Gaiman. Quem já ouviu coisa do Neil Gaiman? Ele escreveu aqueles deuses americanos, a série dele agora que está famosa, baseada na história dele, do Sandman, Martin Gods. Tem o Sandman é dele. Ele escreveu. E se você vê, para quem gosta... É pesadão os conceitos, mas ele tem umas coisas bem interessantes lá também. Para quem gosta, por exemplo, de C.S. Lewis, ele inclusive colocou o Chesterton dentro do... Chesterton era um cara que influenciou o C.S. Lewis e o próprio Tolkien também, um gordão de 1,97 m. Tem o personagem do Chesterton lá, porque ele colocou o Chesterton na história de tanto que ele gostava. E, inclusive, o Neil Gaiman ele deu uma palestra um tempo atrás numa sociedade, ele falou, olha, 3 autores que eu nunca deixei de ler, C.S. Lewis, Tolkien e Chesterton. Ele fala dos aspectos dos livros deles. Ele fala, eu li o Nárnia quando eu tinha 8 anos de idade, ele leu todos, ele pegou o box lá,
leu em uma semana todos os Nárnias, ele não entendeu que o Aslan era Jesus. Ele foi entender depois, ele falou, colocaram teologia numa história infantil, eu não gostei. Só que na hora que ele cresceu, na hora que ele teve os filhos dele, ele falou, agora eu vou ler Nárnia com meus filhos, mesmo com esse negócio. Porque ele falou, a história é maravilhosa. Tem vários aspectos do Nárnia que afetam, o próprio Luiz falou, quando ele leu, o Ian, acho que ele falou do George MacDonald na aula que ele falou de fantasia a primeira vez, o Luiz, ele falou, quando ele leu o George MacDonald a primeira vez, ele não percebeu o impacto que teve, ele só falou, tem alguma coisa de especial aqui. E quando ele foi entender depois que ele se converteu, ele falou, era o cristianismo aqui, embora não de forma explícita. No caso do Lewis, muita gente às vezes interpreta meio errado, porque acha que ele escreveu a história para ser uma alegoria, e ele fala que não. Ele mesmo tem aquele livro dele sobre histórias, que ele tem um capítulozinho, acho que de uma página e meia só, que ele fala como é que foi a composição do Nárnia para ele. Ele falou, a história começou quando eu tinha 17 anos e veio na minha cabeça uma imagem de uma floresta com neve e uma menininha de mãos dadas com um fauno. Um fauno, para quem não conhece nada da mitologia, é aquela criatura que ele tem um chifrinho e tem perninha de bode. É um sátiro, vai, um outro nome que dá. É meio diferente daquele labirinto do fauno do Guilherme Del Toro, tá? Que é um bicho meio macabro. Mas, enfim. E fala menininha na floresta com fauno, debaixo de um poste de iluminação, no meio de uma floresta. A história começou a partir dali. Na hora que ele foi escrevendo a história, fez sentido que o leão entrasse. E fez sentido que o leão fosse quem ele era. Então ele falou, tudo se encaixou na cabeça dele. Foi indo, foi indo, foi indo. Uma forma de interpretar isso é inspiração divina, não como escritura sagrada, mas esse dom que Deus dá para criadores. Quando você vê, por exemplo, entra numa Capela Sistina e vê aquela obra do Michelangelo lá no teto, você fala, meu Deus do céu. Fala-me sim. Você vê aquela obra no teto, você fala, que maravilha. E o mais incrível é quando você para pensar que o Michelangelo não se considerava um pintor, ele se considerava um escultor. Ele fala, eu pinto, ok, né? Mas você vê aquela obra da Pietà dele, que é segurando o corpo de Jesus, assim, que tem a dobra da pele na hora que ela segura. É um absurdo. E ele fez isso quando ele tinha 22 anos. Eu tô com 29 e, cara, dá até vontade de chorar. Então, assim, a gente vê essa realidade, esse aspecto criador é um dom de Deus. E são pessoas que não enterraram. Às vezes nós temos os nossos, infelizmente, nós enterramos por outras questões. Dito tudo isso, dentro do Nárnia você tem essa figura do Aslan como um personagem que ele representa Jesus, ele é Jesus na narrativa. Quando nós vamos, por exemplo, para o Senhor dos Anéis, que já não é um aspecto alegórico, já não tem esse aspecto alegórico, nós temos personagens lá que, ao invés de eles serem Jesus, eles são tipificações de Cristo, dentro da própria concepção do Tolkien. Ele entendia que mitologia, toda mitologia, ela tem um aspecto de revelação de Deus, e todo mito ele tem esse aspecto de revelação geral, dessa revelação que Paulo traz como algumas pessoas tratam como graça comum, mas entende essa revelação geral, que todos os homens são indesculpáveis e tal. O que está aparente para todo mundo alguma coisa. O que o C.S. Lewis ele traz é que o mito cristão, o mito aqui não como coisa falsa, mas como história. O mito cristão, ele é não apenas a culminação de todos os outros mitos, mas ele é o mito verdadeiro. Ele é como todos os outros mitos, com a única diferença de que ele é verdadeiro. Os outros mitos eles apontam para o mito cristão em certo sentido. Embora, claro, cada cultura tem as suas diferenças, tem as suas, vamos dizer assim, perversões causadas pelo pecado, por não ter essa revelação direta de Deus, mas a gente tem, dentro dessas culturas, coisas que apontam para. E é muito legal quando a gente vê, e pelo menos eu gostei muito de ver isso, para quem tem filhos ou pretende ter filhos um dia, ou tem sobrinhos, ou tem netos, etc. É muito legal quando a gente vê, a gente até falou desse exemplo que o Yama trouxe, o filme do Hércules da Disney, para quem já viu aquele infantil, a história original do Hércules envolvia ele matar a esposa e os 3 filhos, ele fazia aqueles 12 trabalhos de modo a reganhar a honra dele para que ele pudesse ascender ao Olimpo e virar um deus. Ou seja, só que agora a gente vai para o filme da Disney, tem aquela cena que ele está lá se gabando para a estátua de Zeus, ele fala, não, pai, agora eu derrotei o Minotauro, e eu venci a Górgona, e eu bati no grifo, e agora eu estou pronto para ele. Ele já tinha feito um monte de coisa, e ele falou, não, filho, isso é muito bom que você fez, mas isso não vai te fazer um herói, isso não te faz digno do Olimpo. Fala, mas o que? Eu não sei. E, tal. E no final das contas ele descobre que o ato que o torna digno de salvação, o ato que o torna digno dessa divindade, é um ato de amor sacrificial. Que é quando ele pula naquele rio e ele vai morrer para salvar a vida de uma mulher que traiu ele. Uma mulher que foi responsável pelo destino e pelo sofrimento dele ali. Então ali a gente tem um aspecto muito importante dessa narrativa cristã, ressignificando esse mito e trazendo um aspecto do evangelho para que você pega uma criança vê aquilo, na hora que ela for escutar a história de Jesus de uma forma plena, é óbvio que a gente tem filho, vocês têm filhos pequenos, já traz na igreja e já escuta. Mas para uma criança que não é de família cristã, na hora que ela vai escutar a história de Jesus, ela
Ah, entendi, é que nem aquele Hércules, faz sentido. Ela já apreendeu esse conceito. Esse aspecto redentivo da figura do Hércules também nessa história, ele é diferente do mito original. Quando nós vamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, nós também não temos. Se você for olhar e ver aquela história do anjo do Senhor como sendo Jesus no Antigo Testamento, sim, mas de forma geral nós temos personagens no Antigo Testamento que eles são tipificações de Cristo. Eles representam, minto, eles são aspectos, eles são sombras, eles são prenúncios, eles são não apenas símbolos, mas eles são profecias veladas em certo sentido, mas profecias da figura do Cristo que há de vir. Então nós temos, por exemplo, o caso mais claro, de Abel morrendo porque ele foi aceito por Deus, por ódio do irmão, ele foi morto. Nós temos na figura de Sete, aquele filho que traz essa redenção através da família dele também. Nós temos na figura de Enoque, aquele que andou com Deus, foi levado. Nós temos na figura de Jó, aquele que sofreu não porque era o pior dos homens, mas porque era o melhor dos homens. E curiosamente, né, quando a resposta que Deus dá para Jó é: você está questionando sobre o seu sofrimento? Onde você estava quando eu fiz tudo? E quando Cristo, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Cristo estava quando ele fez tudo. Então ele é o único que tinha direito de questionar. E Cristo, ele tem esse momento do Salmo 22 em que ele fala, ele ao mesmo tempo sofre tudo aquilo de forma voluntária, entendendo, Pai, se for possível afasta de mim, mas se não, que seja feita a tua vontade, o teu ponto de sofrimento. E aí ele passa por tudo aquilo. Nós temos na figura de Isaac, que foi ser sacrificado. Nós temos na figura do cordeiro de Isaac, que naquela história de Isaac, no qual Deus provém o cordeiro para que você não mate seu filho, de modo a trazer a salvação à vida de Isaac. Nós temos na figura de Jacó, nós temos na figura de José, dado por morto, que por meio do mal que fizeram contra ele, a salvação chega para a família. Nós temos, enfim, em vários casos no Antigo Testamento, essas prefigurações de Cristo ali. Tem até aquele vídeo que há uns anos atrás tinha ficado famoso, que era um Jacó melhor e verdadeiro, um Jó melhor e verdadeiro. Depois eu mando lá, tem até uma animaçãozinha, assim, que ficou legal. E no Senhor dos Anéis nós temos algo semelhante a isso em alguns personagens, tanto no Silmarillion quanto na narrativa do Senhor dos Anéis e no próprio Hobbit. Os exemplos mais claros dentro da narrativa do Senhor dos Anéis, dos 3 livros, nós temos nas figuras do Aragorn, na figura do Gandalf, e nas figuras do Frodo, Sam e dos demais hobbits, mas principalmente do Frodo e do Sam, e um pouco do Bilbo também. No caso do Aragorn, nós temos a figura de rei, no caso do Gandalf, nós temos a figura de profeta, no caso dos hobbits, principalmente dos 2 portadores do anel, que foi o Frodo e o Sam, é a figura de sacerdotes. Entendam, o sacerdote, em certo sentido, é aquele que carrega o pecado do povo. Por isso que o sacerdote vai, ele tem aquele momento com o cordeiro, ele põe no cordeiro tudo aquilo e ele mata o cordeiro. No caso do Sam e do Frodo, eles carregam aquele fardo do anel durante o caminho inteiro. E assim, para quem viu os filmes e não leu os livros ainda, fica uma história até meio... Vamos dizer assim, eu tinha visto os filmes primeiro antes de ler os livros. Eu fiquei esperando aquele momento do Gollum ter envenenado a cabeça do Frodo nos livros, mas isso não acontece, porque nos livros a amizade do Sam e do Frodo ela é firme. Então tem, por exemplo, aquela parte da Laracna que eles estão subindo, o Gollum simplesmente abandona os dois, eles estão fugindo juntos, a Laracna vai para cima deles, a Shelob vai, porque aquela aranha gigante vai para cima deles, tenta pegar, e aí tem uma hora que eles conseguem escapar da caverna os dois juntos, eles estão correndo, o Frodo consegue correr mais rápido do que o Sam tá correndo meio gordinho, né? Ele tá correndo atrás e tal. Tudo bem que tem uns gordinhos jogando futebol que, pelo amor de Deus, né? Os bichinhos, Mas ele correndo, e aí ele vê que a Aracna pula por cima do Sam, ela vai correndo atrás do Frodo. Na hora que ele vai gritar para avisar o Frodo, o Gollum pega a mão dele, põe a mão na boca dele, tira ele, derruba ele no chão, eles começam a brigar. E aí a Aracna ferrou o Frodo, desce ele lá, o Sam acha que matou, só que aí ele empurra o Gollum, e o Gollum cai no abismo lá, ele vai para cima, e aí é aquele momento que ele luta com a Aracna. Então, não tem essa quebra da amizade deles. Eu acho isso muito mais bonito do que o que aconteceu no filme. O filme acho que quis dar um drama, quis dar um suspense. Pô, será que o Sam vai salvar? Não sei o quê. A amizade não vende tão bem quanto a traição. Exato. E uma coisa que é curiosa é que, assim, depois que essa cena não mostra tão bem, na verdade não mostra essa passagem nos filmes, porque mostra a cena do Sam arrancando o anel do Frodo e falando: eu vou ter que levar para o monte. Ele assume esse fardo para ele, esse sacrifício. O Frodo falou: ele não iria se o Frodo ainda estivesse vivo. Entende? É papel dele. Estou aqui para ser um servo. Para mim, o Sam é o herói da história, mas beleza. Mas, assim, ele é meio que o Jonatas do livro do Senhor dos Anéis. Assim, Davi pegou o Frodo é meio Davi, assim, o Sam é meio o Jonas. Mas ele vai, ele carrega todo esse fardo... Jonatas, desculpa. Ele vai, ele pega, e aí na hora que ele escuta aqueles orcs falando, não, ele não tá morto, os orcs fogem com o Frodo e entram dentro de uma caverna, o que o Sam tem que fazer? Ele tem que pôr um anel e ele entra junto. Ou seja, ele chega a pôr um anel, ele chega a ter todo aquele fardo, ele fala que ele vê
o Sam como prefeito do condado, o mestre Samwise Gamgee, ele tem toda aquela tentação e ele vence essa tentação. Então, eu acho que talvez eles não colocaram muito isso, porque pelo menos assim, para quem vê os filmes, às vezes até fica com meio raiva do Frodo. Meu, o Frodo é um saco, cara. O Sam devia ser e tal. Se tivesse essa cena... se tivesse... Pô, e se só tivesse, e se tivesse essa cena do Sam, ainda você fala, meu, por que o Sam não era o portador o tempo todo, né? Mas a verdade é que essa amizade deles é muito importante dentro da história. Um serve de apoio para o outro. O Frodo tinha desistido e vice-versa. Então, assim, o Sam, ele tem aquele negócio, ele tem aquele medo, ele tem aquele receio. E tem uma passagem que é muito linda também, isso daqui tá nos filmes, que é o Sam tá falando, poxa, Sr. Frodo, vai ser tão legal um dia as crianças cantarem sobre você. Eu acho que vai ser legal, mas eu acho que seria mais legal ver a história do mestre Samwise Gamgee, o corajoso. Aí o Frodo fala, Sr. Frodo, o Sam fala, Sr. Frodo, você não devia brincar com isso. Eu falo, Sam, eu não tô brincando. E aí ele fica pensando, assim, dá até vontade de chorar, cara, porque a história deles é muito linda. Até arrepia. Então, assim, essa amizade deles, ela é esse aspecto de companheirismo cristão do começo ao fim. Assim, em muitos casos, esse aspecto da igreja de um carregar os fardos do outro, a gente poder se ajudar, a gente poder estar junto. Esse aspecto deles dois, principalmente, mas também do Merry, do Pippin, tem aquela cena no final da trilogia que eles vão se ajoelhar para o Aragorn e falar, não, não, vocês quatro não se ajoelham para ninguém, todo mundo lá. Assim, aquela cena é impactante demais. E você vê a virtude dos hobbits, assim, para quem olhasse para os hobbits, você fala, meu, não são nada. Eu não sei quem gosta, mas tem aquela cena do quem gosta da série, não gostei tanto assim mais pra frente, mas no comecinho ela até era mais engraçadinha, aquele Big Bang Theory, quem já viu? Tem uma cena na primeira temporada que eles vão pra uma festa fantasia e o Frodo vai vestido de hobbit. Aí um cara lá, um bombadão que tá, o cara vai pra festa fantasia vestindo uma tanguinha de tigrinho só. Aí ele chega lá e fala: "O que você é? Você é um elfo?" Falo, não, eu sou um hobbit. Um elfo é alto, um elfo é belo, um hobbit não. Então por que você quer ser um hobbit? Então é justamente esse o ponto. Ninguém ia querer ser um hobbit. Assim, óbvio, né? Eles têm aquela vida gostosinha, no simples, mas O filme mostra do tipo assim, a maioria do tempo você fica com raiva do Merry e do Pippin porque eles só são os inúteis, né? Mas quando você vê como o desenrolar da amizade deles no decorrer do negócio, há um espírito do tipo assim, cara, tamo junto, você errou, mas a gente vai até o final disso aqui, né? E até naquele ponto que faz a passagem do primeiro pro segundo filme, que é a hora que eles abandonam, que é a hora que eles enxergam o Frodo correndo, né? Sim. Aí eles veem que o Frodo vai embora, eles têm uma escolha ali, ou eles correm com o Frodo, e eles olham os orcs vindo, né? E a pegar o Frodo. Isso. Aí ele fala assim, não dá para eu correr junto com ele. Eles estão dispostos a sacrificar eles para que o Frodo tenha sucesso e escapar. Cara, aquilo ali, cara, tipo, é maravilhoso. E, de novo, nesse aspecto de redenção, a gente tem nessa passagem mesmo, a gente tem a figura do Boromir. Boromir, ele foi alguém, ele, que eu me lembro, ele é o único caso dentro da trilogia de alguém que sucumbiu, de certa forma, ao mal, tentou tomar o anel para si, ele se arrepende e assim eu lembro, para quem... O Yelmo, ele tem um podcast interessante que é o Contemporâneo, para quem quiser tem disposição. Pode pegar lá no Spotify, eles discutem várias coisas de história e tal, e já fizeram alguns episódios do Senhor dos Anéis. E o pessoal falando, para que Contemporâneo. E aí ele tem lá um episódio do Senhor dos Anéis, que é o mais recente que eles fizeram do Senhor dos Anéis, que eles falam, não, pô, é legal do Senhor dos Anéis que você tem aquele aspecto bem RPGzão, que você tem o mago, você tem o arqueiro, você tem o espadachim, você tem o tanque, que é o Gimli. O Gimli é o cara que vai lá para dar porrada. Mas você vê na história, o tanque mesmo é o Boromir, cara. Você vê assim no livro e nos filmes fica claro, a quantidade de cadáver de Uruk-hai que ficou espalhado só com o Boromir sozinho, tomando flechada, apanhando, para tentar proteger o Merry e o Pippin é um absurdo. O Boromir lutou até o final. Você vê que existe aquela inimizade entre ele e o Aragorn nos filmes, e um pouco nos livros também, e no final ele fala, eu teria te seguido, meu capitão, meu líder, meu rei. Ele reconhece, então assim é lindo, ele fala, você morreu com honra, ele põe aquela espada no peito dele, coloca ele na canoa para ele ir embora, isso tem mais na versão estendida, né, na parte da canoa. Mas assim, a história do Boromir é linda nesse sentido também, porque ele é uma pessoa que ele sucumbiu, mas assim, ele não estava além de redenção. A redenção, ela está presente. Esse aspecto redentivo está presente. A misericórdia, sim. Sim. Eles falam, podia ser você. Porque o próprio Aragorn se sente, em algum momento todo mundo tem acesso ao anel, se sente tentado. Você se sente tentado.
E o Boromir, na realidade, um aspecto interessante da figura dele, que é um pouco o que você falou, é que assim, ele tem aquele orgulho de ser um homem de Gondor. Ele fala, não, a gente faz isso, a gente faz aquilo e tal. Então, assim, ele tinha esse aspecto, pô, eu vou trazer, e o meu povo está sofrendo, eu quero essa arma, ou seja, eu vou lutar com a arma do inimigo, eu não vou lutar com a virtude, entre aspas. Se eu tiver que fazer coisa, se eu tiver que pegar uma arma que deturpa para ganhar, eu vou pegar. E é isso que tenta ele. E da mesma forma, o Sam é tentado na caverna lá com as aranhas, porque ele fala, pô, você é o Sam, o mestre Sam. O Sam era um jardineiro, ninguém dava trela para ele. Também. E vão me adorar, eu vou ser bela. Tudo bem que na imagem dos filmes ela ficou horrível, né? Você fala, mano, que bela onde? Mas aí não, mas eu superei. Ela fala, eu fui tentar o Frodo. Eu vim tentar você. Eu vim testar você e eu fui testado. Então é bem irônico. E você vê que esse aspecto dos hobbits, que é muito importante dentro da narrativa, e o fato dos hobbits que tiveram contato com o Anel terem essa resistência maior à influência dele, é justamente pelo aspecto da humildade. A gente olha, a humildade, em certo sentido, não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Então o Sam, ele é aquele hobbit bem humilde. E ele é tentado com esse orgulho. Ele fala, mas não, é mais importante isso aqui, vai embora. Então ele vai, ele carrega, depois ele encontra o Frodo, eles vão juntos e tem aquela passagem que eles estão lá, eles já entraram em Mordor, eles estão olhando para o céu, e o Sam fala, Senhor Frodo, eu sei que a gente não está vendo, mas as estrelas estão lá. O sol está lá, o sol está brilhando acima dessas nuvens aqui, porque não eram nem nuvens naturais, eram nuvens do vulcão que tapavam tudo, porque os exércitos do mal, os exércitos do Sauron, eles precisam de escuridão para combater, eles não podem combater no dia. Esse é um negócio que você estava falando, só que é engraçado porque isso mostra. O Anéis do Poder. Eles abriram um negócio e tampando o sol. É. E assim, e de novo, você tinha falado do Merry e do Pippin, porque eu, pelo menos, quando você viu o filme a primeira vez, você fala, você concorda com o Gandalf em todas as vezes que ele dá uma bronca no Pippin? Ele fala, Gandalf, não deu certo. Ele falou, o que você vai tentar agora? Ele falou, eu vou bater sua cabeça nessa parede até abrir. Se não der certo, pelo menos eu vou pensar em paz. Assim, ele fala umas coisas bem pesadas pro Pippin. Tem aquela cena que eles estão lá em Moria, lá, que ele derruba o negócio, se joga aqui e nos livra da sua imbecilidade. Ele fala, mano, só que o Pippin e o Merry, eles têm um aspecto muito importante, porque se não fosse eles terem aquele contato com os Ents, a batalha contra o Saruman no Duas Torres teria sido perdida. Então, esse aspecto deles, eles vão lá e assim, os Ents também são geniais. Só que assim, os erros deles são mais do que compensados pela presença deles lá. E assim, é muito curioso, porque você não mostra tanto isso nos filmes quanto nos livros, mas mostra que na hora que o Pippin e o Merry se dividem, o Pippin ele vai para Gondor, ele fica em Gondor, lá em Minas Tirith, naquela cidade gigante, e o Merry ele fica com o pessoal de Rohan. E fala que ele tem um respeito deles mesmo. Não é que eles são meio usados de alívio cômico algumas vezes, mas os dois têm respeito das pessoas da cidade. Não é à toa que todo mundo lá se ajoelha. O pessoal não, tá, o Pippin também vai se ajoelha no final. Não, todo mundo reconhece o valor dos homens. Com a Elwin lá, contra o Rei Bruxo. O Rei Bruxo. Isso, o Rei Bruxo de Angmar. Que ele é o tenente top do Sauron. E uma coisa curiosa é que justamente esse aspecto da humildade dos hobbits faz eles dizer, tá, eu sou pouco, mas eu vou dar tudo que eu tenho. Para a gente comparar com o Evangelho, com uma viúva, uma mulher que deu uma moeda, mas ela deu o que ela tinha, ela não deu o que sobrava. Então você tem aqueles, eu tenho 2.000 homens, eu vou mandar 1.000 ali, vou mandar 500. Os hobbits vão. E é o que tem que fazer. E é meio curioso, porque a gente tem esse aspecto do sacerdócio, principalmente na pessoa do Frodo no final, do Sam depois, quando acaba a história, quando eles vão lá para aqueles portos cinzentos para ir para navegar longe, para ir para as terras a oeste, para Valinor, e o Frodo ele dá aquele passo à frente e eles falam, Senhor Frodo, a gente lutou tanto. E o Frodo fala, a gente lutou para salvar tudo, mas eu não lutei para salvar para mim, para salvar para os outros. Às vezes a gente faz parte desse salvar, a gente não apreciar o que a gente salvou. Em um sentido meio diferente, mas para quem gosta desse gênero do Velho Oeste e tal, quem aqui já viu aquele filme do John Wayne, Rastros do Ódio? Em inglês se chama The Searchers, que é de uma família que eles são atacados por uma tribo comante, a tribo mata todo mundo, menos duas filhas. Eles levam as duas filhas embora. Uma ela morre no caminho e a outra, a criancinha, ela é levada para ser concubina do líder da tribo. E aí o tio da família, que ele estava fora, e o irmão adotivo da família, eles passam anos e anos e anos e anos tentando encontrar essa menina para salvar ela, libertar ela dos comantes. Só que o personagem do John Wayne, ele tem ódio dos comantes, ele é guiado por ódio. O outro, ele tem uma certa raiva, mas ele quer salvar a menina em primeiro lugar. Na hora que ele chega e encontra a menina e ela
ela é quase uma indígena agora. Ela cresceu, dos 6 anos para frente, ela foi indígena. E aí o John Wayne fala, eu vou matar essa menina. Eu prefiro que ela morra do que ela seja assim. E aí o cara, que é o pontão lá da história, ele é o cara que vai até o final, é o cara que persevera. E no final o filme acaba como? Eles conseguem salvar a menina, eles voltam com ela para casa, todo mundo se alegrando, e o personagem do John Wayne, ele para no estrado da porta e ele não entra. Ele olha para eles, ele fica feliz por eles, mas ele vira as costas e vai embora. Por quê? Porque a pessoa dele, ele se vendeu a tal ponto que ele não se considera digno de entrar, ou seja, ele salvou o não para ele. Para quem lê os livros melhor e conhece, é um pouco, entre aspas, de uma forma do John Wayne, claro, ele é um personagem bem anti-herói. No caso do Aragorn e dos outros, do Nedain deles, dos parceiros deles, não é, porque eles são os caras que protegem toda aquela fronteira do condado e garantem que aquela vida pacífica dos hobbits possa existir. Então eles lutam contra ameaças sobrenaturais, eles lutam contra os homens do leste, e eles fazem isso sem aproveitar nada, eles só estão lá para proteger porque o bem precisa ser protegido. Em certo sentido, é como para nós vivermos numa vida confortável, uma vida boa, uma vida de paz, uma vida que a gente possa estar aqui, homens e mulheres da polícia, do exército, precisam ficar lutando, morrendo e sacrificando muito, assim, é óbvio, né? Às vezes a gente tem essa ideia, não, o cara é bandido, tem que matar, mas, cara, na hora que você mata a gente, a sua vida nunca mais é a mesma. Você puxa um gatilho, você é responsável pela morte de alguém, você não fica igual. Algo de você morre nesse momento. E é um sacrifício que essas pessoas têm para que outras pessoas possam viver. É óbvio, né? Dá para você ir muito além, você virar um Capitão Nascimento. E, meu, é quase ter prazer em torturar gente, porque não tô nem aí. Mas não é o ideal. Falando de fantasia, eu acho que representa muito bem isso que estava falando Harry Potter. Quando ele coloca o próprio Voldemort. Quando ele mata as pessoas, ele deixa uma parte impregnada nele, porque ele vai viver com aquilo para sempre. Né? Ali é bizarro também. E esse ato de separar a alma dele. Para você separar a sua alma e colocar em algo, esse pedaço você já tem que ter saído. Então é por isso que para você fazer o Horcrux você tem que matar alguém. Essa aqui é a pegada. E uma coisa que é curiosa, quando a gente olha dentro do contexto bíblico, a gente vê que, por mais que Davi tenha sido um homem de Deus, pelo fato do sangue derramado dele, ele não pôde construir o templo do Senhor. Isso é uma coisa bem importante para nós, assim. Quando você é um homem de guerra, você abre mão de alguma coisa, homem e mulher. E nesse sentido, isso aqui é uma coisa muito linda dentro da narrativa do Senhor dos Anéis, porque, óbvio, né? O Aragorn, ele é um personagem que ninguém dá nada para ele no começo. Aí você fala, tá legal, tem uma promessa na pessoa do Aragorn. E aí o Aragorn, ele é um mega de um guerreiro. Ele é um cara que pega a espada, você confia no Aragorn na luta e vai pra porrada. Só que a figura do Aragorn tem um aspecto muito importante que nos filmes não fica tão evidenciado, mas isso é óbvio, que é dito nos livros, é que para as pessoas de Gondor, eles têm uma profecia do rei de Gondor, que é aquele cujas mãos trazem cura. Por isso que na hora que tem aquele momento da batalha, aquela batalha dos campos de Pelennor, que o rei bruxo de Angmar morre, só que aquele hálito negro deles infecta um monte de gente, quase todo mundo está morrendo também. Quem vai para as casas de cura e traz a cura para todo mundo é o Aragorn. E aí as pessoas olham, esse é o nosso rei. O nosso rei voltou. Então esse aspecto redentivo do Aragorn, que foi para ser quase um andarilho, alguém que lutava, não tinha nem nome, ele era o Strider, o passo largo, nas traduções mais novas. E esse cara vira o rei. Aragorn, filho de Arathorn, ele pega aquele legado dele e ele vai. Tem aquela cena... engraçado que você fica no Aragorn, que ele não tinha pretensão de ser o rei. Não. Tanto que o próprio Elrond fala para ele, você precisa lembrar de onde você veio e o teu papel aqui. Não é viver à margem, fazendo o bem. Cara, você tem que assumir a coroa, você tem que pegar ele e dar a espada, né? Sim, sim. A Elendil lá para ele. Cara, tipo, aquela cena ali, ela me marca muito, porque é o seguinte, a gente como cristão, em algum ponto, você vai ter que ser lembrado que você veio para cá. Você pode ficar ali, beleza, mas em algum momento você vai ter que botar a coroa, pegar a espada e pronto. E repara, de novo, agora nós temos muito forte o paralelo com a própria pessoa de Cristo. Porque quando você olha Cristo, ele era de linhagem real, da tribo de Davi, ele era um carpinteiro numa região X na Judéia. Nazaré, pode alguma coisa boa vir de Nazaré, né? Ninguém dava nada para ele. Ele é um mestre, ele tem aquele ministério, e a coroa que é colocada nele é uma coroa que, entre aspas, ele não quis, quando ele fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, que é a coroa de espinho. E por meio dessa coroa de espinho, o rei volta. E nós vemos que na mão do verdadeiro rei, da criação, a cura. Esses milagres de Jesus, eles trazem essa simbologia. A gente pega tudo isso no Senhor dos Anéis também. A mão do rei não é a mera mão da batalha, não é a mera mão da morte, mas é a mão da vida. Então, assim, Deus não é apenas um Deus de justiça, de condenação, mas é um Deus de misericórdia e de salvação. Nós vemos na figura de Cristo esse final do exílio que nós passamos no Jardim do Éden, do paraíso, quando em Cristo não tem mais possessão demoníaca, ele expulsa.
Em Cristo não existe mais doença, ele tira. Em Cristo não tem mais morte, ele traz pessoas de volta à vida que estavam como mortas. Lázaro, a filha de Jairo. Em Cristo, pessoas que antes estariam apartadas da Assembleia de Deus não estão mais. A gente tem um caso bem conhecido, que é o caso daquela mulher com a hemorragia. Para quem vai no Antigo Testamento e vê o código mosaico, o fato de ela estar... muitas pessoas atribuem a sangramento vaginal umas doenças que fazem sangramento vaginal ser constante. O fato dela estar menstruada impediria ela de ter assembleia, de estar na Assembleia de Deus. Ela não podia tocar em homem, ela não podia ter filho, ela não podia ter marido, ela não podia ter nada. Por isso que quando a gente olha para a história dela e a pretensão dela não é tocar na pessoa de Jesus, a pretensão dela é tocar nas vestes. Ela não podia nem tocar na pessoa de Jesus. E aí ela é curada, e Cristo, na sua infinita sabedoria, podia ter deixado essa história passar e ninguém ia saber. Porque ela fez isso no meio da multidão e ia viver a vida dela. Na hora que ele fala, quem tocou em mim? E ela levanta, mestre, fui eu. Ele fala tudo que ele fala, mas aí a história dela fica registrada. Ou seja, em Cristo, aqueles que estavam separados da Assembleia de Deus não estão mais. Em Cristo existe, de novo, relacionamento com Deus. De novo, a figura do Aragorn, a figura dos hobbits como sacerdotes, eles prenunciam tudo isso. A ideia do Tolkien de criar uma... Por isso que entender a ideia do Tolkien, a pretensão dele de criar uma mitologia genuína para a Inglaterra, na história dos Senhor dos Anéis, ela faz sentido, porque o entendimento dele de mitologia é algo que aponta para Cristo, aponta para a Bíblia, aponta para a verdade do Evangelho. Tudo isso são sombras do verdadeiro Evangelho que é de vir. Então ele quis criar isso, óbvio, já tendo o Evangelho como base, mas ele quis criar isso de uma forma que na hora que você lê essa história, você está pronto para ler a história bíblica. Não é que você vai enxergar, olha só, o Aragorn era Jesus. Não. Mas você vai enxergar, olha só, eu enxerguei aqui esse ponto. Faz sentido dentro de uma mitologia. Faz sentido dentro de uma cultura inteira entender esse tipo de coisa. Aquele fator Melquisedeque, né? Melquisedeque, o rei de Salém, Cristo da ordem de sacerdote Melquisedeque. E aí, dentro de tudo isso, nós temos a figura do Gandalf. O Gandalf em si, ele é um personagem muito interessante. Eu não vou entrar em todas essas questões da figura dos magos, dentro da narrativa do Radagast, do Saruman, do Gandalf, mas assim, na hora que eles chegam, o propósito deles é serem guias para os povos. Então não é para eles estarem na linha de frente lutando, não é para o Gandalf pegar um anel e levar para o Monte da Perdição, ele tem que ser um guia, ele é um profeta, ele é aquele que anuncia, que traz essa figura, ele avisa das coisas ruins. Em vários momentos, ele aconselha. Para quem lembra, isso daqui estava um pouquinho, está um pouco nos filmes também, na versão estendida está um pouquinho mais, mas nos livros isso está claro. Tem aquela cena no Duas Torres que o Grima, aquele cara que é servo do Saruman, está lá no ouvido do rei de Rohan, do Théoden. Está lá, não, porque olha, vai estar tudo bem, eu só tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E o pessoal lá não gosta do Gandalf, por quê? Porque o Gandalf é o cara que está trazendo notícia ruim o tempo inteiro. O Gandalf está falando, olha, o Sauron está criando exército, olha, o Sauron está tendo isso, está tendo aquilo. O pau vai torar, a chapa está esquentando, gente. Vamos ter que ir pra porrada, cuidado, a vida não está bem, a vida não está boa, tá com os caras ali, o cara está fazendo isso. Fala, meu, você só traz má notícia. Tem até uma cena lá que ele fala, você é um algourente, você só traz maus agouros. E o pessoal tem raiva do Gandalf em alguns momentos, principalmente em Rohan ali. Em Gondor também. O Théoden depois, do Théoden não, desculpa. Putz, agora deu um branco no nome dele, o regente lá, o pai do Faramir do Boromir. Odeio quando acontece isso. Mas enfim, deu branco no nome dele, mas é muito nome. E é nome estranho, né? Língua estranha. Mas assim, ele... Porque agora eu não vou conseguir ficar em paz enquanto eu lembrar do nome. Mas, perdão, para quem vai ver depois. Mas enfim, aí ele tá lá. Senhor... Denethor. Ah, ó. Denethor. Ele vai, ele fala, não, porque você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você se acha sábio falando de tudo isso. E no final das contas, o Denethor... Aí tem aquela cena no negócio, não, um soldado lá, o senhor Denethor previu a destruição. Eu, Gandalf, previu, não fez nada. Porque assim, ele podia ter feito um monte de coisa e não fez absolutamente nada. E a gente entende por quê. Para quem lê os livros, eu acho que essa parte não tem nos filmes. Sabe aquela pedra que o Saruman fica pondo a mão para ter o contato? Aquela pedra é uma palantir. Ela é como se fosse um WhatsApp do mundo antigo, da mitologia, porque você põe a mão nela, você consegue ter contato com quem tem as outras palantires. Só que uma delas tinha se perdido e quem estava com ela era o Sauron. Então, toda vez que alguém usava uma palantir, o Sauron envenenava a mente da pessoa. Foi meio que assim que o Saruman caiu. E também foi assim que o Denethor caiu, porque ele também tinha uma palantir escondida lá. E essas palantirs, elas eram presentes dos elfos, tá? Elas foram pervertidas também por causa do Sauron. Tanto que tem aquela cena que o Aragorn pega a palantir e fala, ó, eu tô vindo, eu não tô com medo de você. Ele põe a mão, isso. Ele entra em choque. E é legal que o Gandalf sabe daqui
só põe, ele só tapa, Isso. Então, assim, isso é bem interessante. E o Gandalf, ele traz isso. Enquanto ele tava aquele Gandalf cinzento, não sei o quê, um agorento, entre aspas. A gente vê na figura do Gandalf também naquele confronto com o Balrog, é um dos únicos momentos em que o Gandalf ele toma um protagonismo muito mais sério, no qual ele fala, ó, quem vai resolver isso sou eu. Ele fala, esse inimigo tá além de qualquer um de vocês. E aí ele vai, você não vai passar, não sei o quê. Ele vai, quebra o negócio. Na verdade, ele quebra, põe meio que uma parede, só que o Balrog pega, ou seja, ele consegue derrotar o Balrog, mas ele é derrotado junto, e ele morre, em certo sentido. E aí, quando ele volta exaltado. De novo, olha a figura de Cristo entrando em tantos aspectos dentro da história. Quando a gente vai no Silmarillion, a gente vai dentro do Silmarillion, a gente vê... Eu não sei quem aqui já leu o Silmarillion, mas é um livro bem legal, apesar dele ser bem denso com relação à nomenclatura, mas ele é muito bom, eu recomendo muito mesmo, para quem gosta de Senhor dos Anéis. Ele é muito mais fácil do que eu pensei que seria, ele é muito mais legal do que eu pensei que seria, mas é sempre bom você deixar 2 marcadores de páginas. Ele já vem com a linguinha lá, você tem a linguinha na página que você está lendo e deixa o marcador no glossário, porque você vai ter que ficar voltando lá para saber os nomes. Porque tem coisa que tem 4, 5 nomes lá, então é importante você... É legal que cada língua, por exemplo, Mitrandir lá... É o Gandalf na língua dos elfos. E você vê que os homens altos de Gondor chamam ele de Mitrandir. Então Faramir chama ele de Mitrandir também. Mas enfim, aí o que a gente tem? Dentro do Silmarillion, a gente tem... E de novo, isso daqui entra também na ideia de redenção e de restauração, naquilo que o Elma falou na passada, aquele conceito de eucatástrofe. Vocês lembram disso? A catástrofe é uma coisa horrível, a eucatástrofe é uma reversão dessa catástrofe. Então, por exemplo, quando a gente falou que a catástrofe foi, na hora que chegou para destruir o anel, o que o Frodo faz? Não, o anel é meu. Ele sucumbe naquele momento final. E aí ele põe o anel, e quem chega para arrancar o anel dele não é o Sam que está caído no chão, fraco, é o Gollum. O Gollum quer pegar o anel para si. E o que o Gollum faz? O Gollum pega o anel. E aí isso daqui é meio ruim dos filmes, porque o que o filme mostra? O Frodo bravo, levantando, ele empurra o Gollum, eles brigam. O que acontece no livro? O Gollum pega o anel, ele comemora, na hora que ele está pulando com o anel, ele escorrega e cai. Ou seja, é quase um ato de providência, mas repara, essa redenção, essa salvação que vem por meio da destruição do anel, ela não foi possível quando havia esperança. Repara no que eu estou querendo dizer. Quando a esperança parecia perdida, porque o Frodo traiu e o Gollum pegou o anel, fala, acabou. Todo mundo lá está morrendo naqueles campos lá na frente do portão, agora acabou. E é justamente por meio dessa tentativa do mal de ganhar, dessa tentativa egoísta do mal de triunfar, apesar de tudo, é que ele perde. Então, repara, quando a gente olha, e de novo, fazendo um paralelo com a história de Cristo, imagina o que era para um discípulo. Para a gente que conhece a história, fica mais fácil. Mas imagina para o discípulo, imagina para aqueles que criam que Jesus é Cristo, vendo ele sendo traído por um dos seus do círculo íntimo, vendo ele sendo vendido, torturado, vendo ele sendo julgado pelas autoridades do mundo, vendo ele sendo julgado pelos mestres da lei dos fariseus. E repara, essa parte aqui é muito importante, tá? Dentro da narrativa do Evangelho, tem um momento em que o Pilatos fala, mas ele está dizendo que vocês estão dizendo que ele é o rei dos judeus, não é isso que estão falando? E o que os judeus, o que os mestres da lei, o que os fariseus falam? Não temos rei senão César. Então, repara, aqueles que eram tão anti-César, eles odeiam César, eles preferem César a Jesus. Eles preferem um mal que está vindo sobre eles do que a redenção em Deus. Então, repara como isso aqui é bem importante dentro da narrativa, e é justamente por meio dessa aparente derrota, dessa traição, quando os discípulos falam, agora acabou, o mestre morreu. Cada um vai para o seu canto, eles choram. Pedro negou a Cristo 3 vezes, você tem os discípulos abandonando, o único que não abandonou foi João, que estava lá aos pés da cruz. Você tem aquele sofrimento, você tem aquela tortura, você tem aquela morte humilhante na cruz. Geralmente, nas representações, Jesus está lá com a tanguinha, né, nos crucifixos, mas ele está nu. Lembra, quando você morre, geralmente esvazia intestino, então assim, não é uma morte linda. Ele estava na cruz há algum tempo, estava sangrando, estava provavelmente exaurido, provavelmente com costela exposta para o meio do açoite romano. E ele expira. E aí, tremor, sol se apaga, mortos levantando de tumbas, os gentios, os romanos predizendo esse homem verdadeiramente era o filho de Deus e os judeus negando. E aí eles estão lá no canto, e aí quando as mulheres vão, depois, passando alguns dias, para terminar o processo de embalsamar, porque era sábado, elas não podiam fazer isso, então elas vão fazer esse processo, que elas encontram a tumba vazia. Para nós que vemos isso, imagina você ter vivenciado essa derrota, você fala, mas era o Cristo, ele era o Messias, ele era aquele, como é que ele foi derrotado? E aí você descobre
que essa derrota dele, na verdade, foi a forma de Deus de ter a vitória sobre o maior inimigo, que era a morte e o pecado. Então, repara nesse processo que é por meio mesmo do agir do mal é que Deus consegue usar todo esse mal para algo bom. Quando a gente vai no Antigo Testamento, a gente tem isso na figura de José. Ele foi vendido, os irmãos quiseram o mal, e por meio desse mal é que trouxe a salvação para a família que ia passar fome e morrer. Então, repare, isso é muito comum dentro da narrativa bíblica. Você achar que o mal vai triunfar, você está naquele momento. Para a gente que conhece a história, fica meio, tem spoiler, né? Mas imagina para quem está vivendo aquilo, a gente se colocando naquele lugar e você passando por tudo isso, você vê que aquele mal aparente, você fala, agora sim acabou a esperança. E na verdade não, é aí que Deus te mostra que a obra dele estava sendo feita desde o começo, e aí que você entende e você fala, glória sejam dadas a Deus. Porque ninguém poderia fazer isso. Engraçado também você está falando, tem uma cena, no filme é legal, mas no livro é ainda mais emblemático, porque é a hora que as Minas de Moria, antes deles entrarem nas Minas de Moria, o Frodo alerta o Gandalf que eles estão sendo seguidos pelo Gollum. E aí o Frodo vira e fala assim, tinha que matar... Que pena que o Bilbo não matou ele. Isso, que pena que ele tá vivo, porque aí o Gandalf, na atitude de profeta, ele falou assim, mano, quem que é você para dizer quem vive e quem morre, né? Ele falou assim... O destino da Terra ainda vai... Ele falou o seguinte, no livro, no filme ele é mais polido, né? No livro ele dá no meio do Frodo e fala assim, cara, você não é ninguém para fazer isso. Ele ainda vai cumprir um papel que a gente não sabe, mas ele ainda vai cumprir. E quando você acompanha, isso é meio que uma profecia, né? No final, sem o Gollum, teriam perdido todo. Então, às vezes, eu acho que é um negócio que a gente tira no Senhor dos Anéis muito legal, que é o seguinte, e ele fala isso, não seja tão apressado em julgar. Então, confia que tem um papel, você tem e assim, você não precisa botar a mão, a história vai cumprir o papel sem você precisar fazer nada, né? Às vezes a gente fica tão desesperado, e é legal porque o Gandalf, ele fala de uma forma tão... Ao mesmo tempo que ele está no meio do Frodo, ele fala de uma maneira tão contumaz que você pega e fala assim, cara, e você vê o controle da narrativa, né? Ao passo que ele vai sempre fazendo isso, né? Ele não vai lá e fala assim, eu vou resolver o problema para você. O Gandalf nunca... Eu brinco assim, a gente está falando de profeta, parece muito... Samuel era assim, né? Samuel, ele tinha um papel, ele era um cara mais guerreiro, mais do que a maioria ali, mas você vê ele o seguinte, vai resolver isso aí, espera, Deus vai falar com você. Cara, é legal esse ponto no livro que fica nítido. E assim, você fala, porque eu, pelo menos, a primeira coisa que eu associo com isso é, sem o Gollum, o anel teria ficado na mão do Frodo, mas sem o Gollum eles nem teriam chegado lá, porque o Gollum foi o guia. Então, assim, esse papel do Gollum na narrativa é muito importante. E é que nem eu estava falando, só tem 2 momentos em que o Gandalf realmente sente e fala, agora sou... Tudo bem, ele luta na batalha de Gondor lá também, mas é meio que quase na linha de frente lá, protegendo. Mas os momentos em que o Gandalf fala, agora quem vai ter que resolver sou eu, são 2. Um, para peitar o Balrog, e o outro para peitar o Rei Bruxo de Angmar. Na primeira vez que ele vem na cidade, é o Gandalf que para na frente dele, e eles têm uma desconversa lá, é meio diferente no livro e no filme, tá? Porque o Rei Bruxo não quebra o cajado do Gandalf, acho que eles... E no final quem derrota o Rei Bruxo é Elwin. Elwin, desculpa. Elwin, desculpa, eu sempre confundo o nome da Elwin com a Arwen. Mas, e Arwen, aliás, para quem viu o livro, para quem leu o livro e viu o filme, é completamente diferente, porque ela não tem protagonismo quase nenhum no livro. Aquele momento ele confronta o serpente lá no Anel, só ele que ia fazer também. Ah, não, justo, perfeito, isso. Não, justo, perfeito. Eu não tinha nem me atentado, é verdade. É porque aí requeria a magia dele. Mas assim... Mas repara que o que ele faz não é que ele bate, ele não mata o cara e assume o trono e fala, quem vai mandar em Rohan sou eu, porque o rei estava corrompido. Ele liberta o rei, agora sim eu vou te dar o meu conselho. E ele faz as coisas, ele vai guiando dessa forma. E assim, para quem leu o Antigo Testamento e vê o papel que os profetas tinham de avisar da perdição, de avisar do pecado, não é uma coisa que as pessoas gostavam. Da mesma forma que o Gandalf era detestado por sempre pronunciar coisa ruim, Jeremias ele lia Jeremias, você vê que enquanto Jeremias estava falando as profecias de Deus, falando que vai vir a destruição, arrependam-se e tal, você tinha falsos profetas, e a gente entende porque que um falso profeta é uma coisa tão ruim,
Eles estavam no ouvidinho do rei falando, não, ele está falando besteira. Esse é o melhor reinado que tem, olha só, prosperando, crescendo, estamos ganhando, olha isso, olha aquilo. E todo mundo gosta de ouvir conselho alegre. Não, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Ninguém gosta de... Cara, você vai quebrar. Não, eu vou escutar o cara que está me avisando que eu vou quebrar ou vou escutar o cara que está me dizendo que eu vou prosperar? A nossa tendência acaba sendo a gente quer a notícia boa. Em certo sentido, é por isso que, por exemplo, Salomão coloca em Eclesiastes que é melhor estar numa casa de luto do que numa casa de alegria, porque no meio do sofrimento a gente vê a nossa mortalidade, a gente vê a nossa limitação. Quando a gente olha, por exemplo, para... Eu acho que vão falar disso no Anéis do Poder, tá? Provavelmente. Que essa história de Númenor, que essa história não está no Senhor dos Anéis, ela é meio bem apêndice, mas ela está mais no Silmarillion, embora também pouco. A gente tem a figura do Sauron, que é o povo de Númenor, que é aquele reino elevado, eles vão para a Terra-média, eles arrebentam com o Sauron, arrebentam mesmo, não dá nem briga. Eles levam o Sauron cativo para Númenor, e o que o Sauron faz? Ele consegue assumir uma aparência bonitona, charmosão, e ele fica lá no vigia do rei. E aí o que ele faz? Ele faz, os elfos são seus inimigos, os deuses aqueles são seus inimigos. Fala, por que os elfos vivem para sempre e você morre? E esses reis de Númenor, para quem não conhece a história, eles viviam 300, 200, 400 anos. Assim, pô, mas já tá chateado, não é o suficiente para você? Viver 300 anos? E os primeiros reis vivem bem. Eles falam, a gente vive e a gente entrega a nossa vida quando deu. A gente não entrega querendo se apegar ao máximo. Entende que a gente vai morrer e tudo bem. Faz parte. Dentro do Senhor dos Anéis, diferentemente do texto bíblico, mas não é para ser tudo igual, a morte ela é uma dádiva de Deus para os homens. Aqui a gente entende que a morte ela é uma consequência do pecado. Só que ainda que seja consequência do pecado, ela é um ato de misericórdia conosco, porque é por meio da morte que nós podemos ter essa redenção. Então, repara como a morte para nós ela tem um sentido meio ambíguo. Ao mesmo tempo que ela é o final da vida, que é uma ida para o desconhecido, que a gente não quer se despedir de quem nós amamos, ela também tem esse aspecto de lembrança das nossas limitações e também é por meio da morte que Cristo conquista a própria morte. Então, de novo, no futuro nós não vamos morrer, nós vamos ter esse corpo glorificado, nós vamos estar eternamente com o Pai, eternamente com Cristo, eternamente... Desculpa que eu ouvi neném. Mas então repara, esse aspecto é muito importante da narrativa do Senhor dos Anéis. E quando a gente vai, por exemplo, para quem leu A Queda de Gondolin, o Silmarillion que tem essa história, o Gondolin era um reino élfico, o último reino que ficou, contra um inimigo que era até maior do que o Sauron, que era o Mordor, que era o demônio demônio mesmo, Satanás mesmo dentro da mitologia do Tolkien. Essa cidade ela é destruída por meio de traição. O cara trai, entrega o lugar da cidade, os caras vão destroem tudo, a cidade está destruída. Todos os seres humanos dos elfos eles ficam espalhados porque todos os remanescentes morreram ou não tem mais rei, não tem mais líder e eles ficam assim. E no meio desse caos, no meio dessa aparente derrota que não tem o que fazer, um homem que é o Erendil, ele é meio homem, meio elfo, que ele é o pai do Elrond e do irmão do Elrond, que é o Elros, que é o primeiro rei de Númenor. Ele fala, não, ele pega o barco dele e num ato de coragem ele fala, eu vou para Valinor, eu vou pedir, eu vou pleitear, vou buscar essa restauração com o divino, porque por eles é que a gente vai ter essa redenção. E é por meio dessa, se não fosse essa derrota, ninguém ia fazer isso. Ele foi, não, a gente vai. Ou seja, é por meio dessa derrota aparente que também existe a restauração. Então, assim, repara que esse entendimento de que não é por mãos humanas que a vitória é conquistada meramente, tá? Embora a gente lute, embora a gente guerreie, embora a gente tenha que fazer a nossa parte, nós entendemos que é na mão de Deus, é na mão de algo que transcende as nossas capacidades é que isso vai ser resolvido. Todas as mazelas vão ser resolvidas. Assim, embora a gente tenha o nosso posicionamento político, cada um de nós, a igreja tenha um posicionamento mais apartidário, mas nós, como indivíduos, eventualmente temos os nossos candidatos, as nossas preferências, a gente nunca pode esquecer de que não há possibilidade de ser humano trazer redenção para ninguém. O único que é, assim, ser humano, Cristo, porque ele é humano e é Deus, mas a redenção vem dele, e é nele que nós temos que confiar. Então, repara que esse aspecto redentivo também, ele se aplica, inclusive, à própria natureza. A gente vê, dentro da narrativa do Senhor dos Anéis, após a derrota, todo aquele espaço de Mordor é destruído. A natureza vem de novo. Eu não estou assistindo tanto a série, mas tem aquele momento em que é formado esse monte da perdição dentro da série, que ela é justamente uma perversão da natureza. Ele destrói aquilo que é criado. Então, ele não é algo que cria do zero, não é algo que cria nem algo bom, ele é algo que destrói aquilo que é belo, que destrói aquilo que é bom. E esse é o papel do mal, na realidade. Isso fica bem evidente. Ele é corromper o que é bom. Os orcs, eles são elfos pervertidos. Que o primeiro fez, por meio de tortura e magia negra, de colocar a si mesmo dentro deles, eles são pervertidos e viram orcs. E assim, até onde se tem dentro da narrativa do Tolkien, não existe redenção para orc. Não sei se é possível, mas dentro da narrativa do Tolkien não tem nenhum que é melhor. Não tem nenhum bonzinho, não tem nenhum que se arrepende. Então, assim, repara, a gente tem todo esse aspecto aqui dentro das histórias dessa...
dá para ir para o Tolkien, mas você pode ir para o Narnia. No Narnia tem um negócio diferente que o Yama vai falar disso, não queria entrar na aula dele dessa redenção escatológica, da figura dos Calormanos. Tem um deles no último livro, que é o Calormanos, para quem não sabe, são o povo inimigo de Nárnia. Eles estão lá dentro daquele mesmo universo, mas eles adoram um deus que demanda sacrifícios humanos e tal, que é o Tasha. No último livro, tem um cara que ele é um Calormano, que ele vai e ele é salvo. Ele era fiel a Tasha. Só que a fidelidade à Tasha dele era uma fidelidade pautada na virtude, no amor, na generosidade, e o Aslan fala, não existe um ato que seja feito bom, mesmo que ainda seja consagrado a Tasha, que não tenha sido feito, na verdade, no meu nome. E todo ato ruim, ainda que feito no meu nome, na verdade, é um ato para Tasha. E aí tem uns caras do mal lá que aparece essa divindade satânica, esse monstro, não divindade, esse demônio mesmo, aparece lá e fala, esses aqui são, mas a gente era de Nárnia. Não interessa. Quando vocês vivem no mal, por mais que vocês professem lealdade a Aslan, vocês não são de Aslan. E aqueles que vivem no bem, ainda que professem lealdade, vivem no bem, entenda essa questão da teologia do Lewis sobre essa redenção para aqueles que nunca ouviram falar do nome de Cristo. Quando você vai, por exemplo, de novo, o Yama vai entrar melhor nisso e a gente também não pode se estender muito, mas quando a gente volta, por exemplo, para a Divina Comédia do Dante, a gente tem a figura de vários filósofos e poetas antigos. Eles foram homens de virtude, mas eles nunca ouviram falar do Evangelho. Para o Dante, eles ficam no limbo, eles não vão para o inferno, eles também não vão para o céu, eles vão para o paraíso. Para o Luiz, aparentemente, eles iriam para o paraíso. Então muda um pouquinho dessa teologia e vale a gente, de repente, pensar e refletir um pouquinho nela. Tá? Assim, como presbiterianos, a gente crê que a salvação vem 100% por meio de Cristo. Mas aí fica a questão, quem nunca ouviu falar, como é que fica? Deus ele é misericordioso com eles. Quando Paulo fala, quando o gentil que não conhece a lei pratica a lei, ele tem a lei no seu coração. Então Paulo parece indicar esse tipo de coisa. Na hora que a gente prega o evangelho e a pessoa rejeita, é outra história. Não dá para você ouvir o nome de Cristo, ouvir o evangelho, rejeitar e ainda falar, não, mas eu sou uma pessoa boa. Quando a gente vê, por exemplo, Cristo falando, e o jovem rico, não, o que eu devo fazer e tal, Cristo ele fala, faça isso, 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 mas isso eu faço desde a minha juventude. Então, resta mais uma coisa, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e não acaba, me siga. Ou seja, ainda que você faça tudo, seguir a Cristo é necessário. Se você não seguir a Cristo, não tem o que fazer. E é por isso que isso é bem importante para nós, porque para o pastor Maurício pira um pouco mais corretamente, pira nisso, que é aquele fato de que assim, não existe pessoa neutra no evangelho. Uma nação que ouviu o evangelho e rejeitou não é a mesma nação que estava antes de ouvir o evangelho. Não existe neutralidade. Ou você é hostil, ou você sucumbe. Mas o que eu quero dizer é mais assim, quando uma pessoa ouve falar do evangelho, ela rejeita, a partir daquele momento, na hora que ela vê pessoas praticando o evangelho, pregando e anunciando, aquilo vira ódio mais cedo ou mais tarde. Não dá para você ser neutro. Não, mas é uma nação multicultural. Começa a pregar o evangelho de verdade para você ver a hostilidade que vai vir. Multicultural, nada. Quando você vê os romanos, não, todo mundo pode ter o seu Deus. Mas César é que é César também, viu? E isso é uma coisa muito bizarra. Porque, assim, se eu não me engano, foi o Clemente de Roma, ele foi um dos pais da igreja, ele chega a escrever uma carta para o imperador e fala, olha, para de perseguir os cristãos, nós somos os melhores cidadãos que vocês podem ter. A gente não rouba, a gente não mata, a gente não só nega imposto, a gente paga imposto em dia, a gente não vai se revoltar nunca, porque a gente entende que vocês estão debaixo da autoridade de Deus. A gente só não vai adorar o imperador. É só, e a gente não vai comer carne sacrificada para ídolo. Mas ele fala assim, somos os cidadãos modelos que vocês podem esperar. Para de perseguir. E eles não param. Até a hora que, quando eles olham, de repente, em volta, eles falam, pô, eu tô matando os caras, e tá surgindo gente, eu tô matando e tá surgindo. Que bagulho é esse? Que eu pego um cristão, taco num coliseu, vai um leão matar o cara, e ao invés do cara fugir do leão, ao invés do cara brigar, o cara tá ajoelhado orando. Onde? O pior, o cara tá louvando a Deus, tá cantando, tá dançando. Você fala, esses caras são malucos. E aí eu coloco e boto esse cara num espetáculo, e todo mundo em volta vê. Esse cara sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Porque isso não é normal. Então, assim, às vezes a gente quer ser igual ao mundo, a gente pega, infelizmente, a lição do povo judeu, queremos um rei como as outras nações, quando nós deveríamos, mais do que nunca, ser diferente. Então, assim, e de novo, isso tudo fica nítido porque é por meio dessa diferença que a gente mostra essa capacidade, esse poder, não capacidade, esse poder redentivo do evangelho. Nas nossas vidas, em literatura, em tudo. Quando nós temos isso fica evidente. É por isso que uma obra do Tolkien, que embora não seja explicitamente, embora não fale, isso daqui é Jesus, isso daqui é quem, até um descrente lê aquela obra e fala, isso aqui é maravilhoso. E nós que somos crentes temos essa ponte enorme de falar, olha como isso aqui é maravilhoso, mais do que você conseguia ver, mais do que você está imaginando. Olha a história que isso aqui está contando.
Então, assim, o Tolkien, ele traz essa veracidade, essa virtude da humildade dentro da figura dos hobbits, ele traz essa virtude do eu não preciso ser o cara que vai batalhar, ele traz a virtude de que é mais importante trazer a cura do que trazer a morte na figura do Aragorn, essa figura redentiva. Ele fala, olha como tudo isso culmina na pessoa de Cristo. E aí, tudo que você lê vai fazer sentido. Seja Senhor dos Anéis, seja Nárnia, seja qualquer livro, seja qualquer coisa. A forma como você olha para a realidade, ela muda com Cristo. Teve um programa há um tempo atrás que o cara chama Peter Hitchens. Ele é famoso lá, mais para Estados Unidos e Inglaterra, ele é inglês. Ele é irmão de um cara chamado Christopher Hitchens, que era um ateu anticristão até não dá mais. O irmão dele é cristão. Teve até um debate interessante que ele chamava Hitchens e Hitchens. Os dois brigando lá, debatendo de forma civil, mas debatendo. E tem um programa que o Peter Hitchens estava e fazia uma pergunta ele junto com o painel. E tem uma moça que faz uma pergunta: qual que é a ideia mais perigosa do mundo, mas que você acha que se fosse implementada mudaria o mundo para melhor? Aí um cara vira, eu acho que controle populacional. Você tem que começar a matar gente ou impedir mulher de ter filho porque tem muita gente no planeta. Aí vem um outro, não, deveria fazer isso. E o outro, deveria fazer isso. Aí chega na vez dele, ele fica meio parado assim e fala, e Peter, qual que é a sua ideia? O que você acha que é o mais perigoso, que mudaria o mundo para melhor? E tal. Fala, o que é mais perigoso? A crença de que Jesus Cristo é o Senhor e ele ressuscitou dos mortos. Aí todo mundo fica em silêncio. Ele só fala isso. Aí você consegue elaborar? Não, eu consigo. Quando você acredita nisso, o universo ele deixa de ser um lugar de caos, de morte, de sofrimento e passa a ser um lugar com esperança. Quando você crê em Jesus, você entende que a vida não é só sobre o que está aqui, você entende muitas outras coisas e isso ilumina a sua vida inteira. Por isso que tanta gente detesta essa ideia. Ou você crê, ou você não crê. Não existe neutralidade, ele traz isso. Ele fala, não dá para você ser alheio a isso. Altera todo mundo. Se você rejeita, você muda o tipo de pessoa que você era, e se você aceita, muda também. E assim, é muito incrível quando a gente coloca isso no papel. Isso é muito incrível quando a gente olha essa verdade sendo não apenas implementada, mas sendo manifesta em obras de literatura quando a gente lê, seja em filme, seja em obra de literatura, seja em música, seja em série, seja no que for. E é isso que eu tinha para falar, pessoal. Se alguém tem alguma pergunta... É que eu preciso ir embora, perdão, pessoal, desculpa a correria, porque eu ainda estou na escala da diaconia, então vai ser meio correria para mim agora. Eu precisava terminar a aula e ainda subir no YouTube. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar? Não? Então, show de bola. Eu vou encerrar a gravação aqui e a gente faz oração, tá bom?